Olá, que alegria! Mais uma vez, você aqui conosco num episódio do Jurídico Diz Que Pode, seu podcast condominial. Eu, Soraya Moça, hoje vou dividir a mesa com a doutora Cláudia e o doutor Robson e vamos tratar de um assunto muito polêmico, como a maioria aqui que a gente trata dos assuntos condominiais, que é o home office em condomínio. E para isso trouxemos um especialista renomado, segura aí que já vou apresentar para vocês. Mas antes, quero pedir, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Nós aqui temos um trabalho de disseminar as informações condominiais para melhor conviver aí em seu condomínio. Então, espalhe para os amigos, como a doutora Cláudia diz também, para os inimigos. Ative o sininho, compartilhe, salva, curte e também acompanhe a gente nas mais de 10 plataformas que tem de áudio, Deezer, Spotify, dentre tantas outras. Estamos também no TikTok, Instagram, você localiza a gente aí aonde precisar. Já estamos também com o nosso livro lá no destaque do Instagram, que você pode consultar, da comunidade Experts de Condomínio, e aí você também consegue fazer a aquisição do seu exemplar, certinho? Vou passar a palavra aqui para o Dr. Robson dar um alôzinho para vocês, depois doutora Cláudia, e já vou fazer a apresentação do nosso convidado. Dr. Robson. Boa noite, pessoal. Satisfação estar de volta, mais um episódio com vocês. E hoje vamos estar falando sobre aquele assunto que começou a virar modinha e o pessoal agora gostou tanto que não quer sair mais, que é o trabalhar em casa. E é como é bom ter toda aquela comunidade, toda aquela vizinhança junta, escutando aquela criançada entrando, saindo. Tá lindo demais. O episódio de hoje vai ser show. Valeu, já pessoal. Trouxe as polêmicas. Doutora Cláudia, por favor. Ai, que bacana. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma vez num episódio que vai ser fantástico. Vamos falar de home office e de muitos outros assuntos que o nosso convidado especial vai trazer aqui pra gente. E como a Soraya falou, isso aqui é para os amigos e para os inimigos também. Claro, o inimigo também precisa ter a boa informação e é isso que vocês vão ter aqui hoje. Fica com a gente. Prontinho, é isso aí. Vou apresentar agora o nosso convidado, o Dr. Jacques Buchatsky. Ele é advogado do escritório Buchatsky Advogados, foi procurador de São Paulo e juiz do Tribunal de Impostos e Taxa, também chefiou a Procuradoria da Assembleia Legislativa de São Paulo, coordenou a área de locação e compartilhamento de espaços na Comissão de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. No Secov, ele é membro do Conselho Jurídico da Presidência, diretor da Legislação de Locação Corporativa, presidente da Comissão de Locação e Compartilhamento de Espaços do IBRADIM, também faz parte da mesa de debate de direito imobiliário, escritor, professor, palestrante, articulista e devo ter deixado alguma coisa de fora, com certeza. Joga um bolão, né? E bem-humorado, né, gente? É maravilhoso, doutor. Uma honra, uma alegria estar aqui conosco. Pra gente, assim, é um presente a presença do senhor aqui, então muito obrigada por ter aceitado o convite e compartilhar o conhecimento que o senhor tem, com certeza, com todos nós. Eu vim aqui conversar com vocês, para mim é um prazer mesmo, tô contente de estar aqui, a partir do nome do programa, né? Direito que pode. Direito que pode. Eu achei que bacana, pode, o direito não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém, e esse conceito, até na filosofia do direito, é para que serve isso tudo, né? Serve para aborrecer os clientes, serve para encher linguiça em papel, serve para quê essa legislação toda? Não, serve para melhorar a vida de todos nós, pelo menos deveria, né? Perfeito, exatamente, é isso aí. A gente fala que o jurídico diz que pode, mas de vez em quando ele depende, de vez em quando também não pode. Não pode. Às vezes não, mas tem que ser sincero, né? Exato, exatamente. Doutor, o assunto que nós trouxemos hoje para tratar com o senhor é exatamente o home office em condomínio, que nós vimos uma grande explosão há 4 anos atrás, quando a pandemia assolou o mundo, nos trouxe grandes preocupações, e também com relação à quarentena. Por conta disso, muitas atividades que havia possibilidade de não se deslocar, passaram então a fazer um trabalho em casa. Quando a gente fala de uma casa que é residência não condominial, tá, vamos lá. Agora, quando a gente está tratando de condomínio, esse aspecto, ele trouxe um impacto muito grande no dia a dia daqueles moradores. Hoje, o trabalho home office ele está
um pouco mais aceitável, mas a gente ainda tem algumas questões que extrapolam, inclusive. Na visão do doutor, o home office dentro de um condomínio, tá tudo bem? Pode se perpetuar? Como é que a gente funciona com isso? Bom, vamos lá. De fato, veja só, essa história toda foi mais provocada, foi incentivada com a pandemia mesmo. As pessoas estavam em casa, precisavam fazer seus trabalhos, precisavam fazer seus estudos. É até lamentável que tem gente que se formou na pandemia, nunca viu os colegas, né? Então, é uma pena, é uma pena. Morrem de inveja da minha geração, porque todo mundo se conhece, se encontra no café, se encontra no shopping. Então, eles falam, nossa, como vocês fazem? Era assim. O mundo era assim, né? Não sei como era. Mas sim, eu acho que o home office entrou na cabeça das pessoas e entrou na vida dos condomínios residenciais, sim. O que tem acontecido, e a gente vai falar bastante disso, podemos falar bastante, é o seguinte, é como conviver com o home office no condomínio. Tá? A primeira dúvida é, pode trabalhar em casa? Tá? E eu acho bacana, nesse pode trabalhar em casa, ver um pouco de história do Brasil até. Na época colonial, aquelas casas que a gente só conhece de filme, de gravura, aquelas casas tinham um home office. Olha que coisa curiosa. Cada casa daqueles senhores todos tinham a sala, tinham o local onde ele recebia, fazia os negócios dele. Óbvio, não mexia com computador. Era tão adiantado assim. Mas ele recebia, fazia o comércio dele. Numa outra área estava a família. Numa terceira área, e quem é do interior e tem um pouco mais de idade, chegou a ver isso, era feito sabão de gordura de porco. Então, sim, aquelas coisas todas que hoje aqui em São Paulo, assim, ninguém nem entende, né, como é que é isso. Nem imagina que tem. Não, mas era. Era. De quarar a roupa, né? Então, tem o trabalho doméstico, tem o trabalho, tem a vida doméstica, dormir, comer, etc. E tem a vida para o exterior. A casa colonial era assim. Isso é interessante, tem um monte de estudos. Nem sempre aparece em livro de direito, aparece mais em livro de história, mas era isso aí. E é interessante ver que mesmo o nosso conceito de mobília, que hoje a gente tem casas super equipadas, cheias de coisas, você vê esse estúdio aqui, deve ter uns 1000 itens aqui, né? As casas não eram assim. Então você vê nos inventários das pessoas, o cidadão morreu, já existe inventário. Né? Tem isso aí. Sempre teve. Entrega idade. Eu acho que o Dom Pedro tinha algum primo advogado. Né? Algo do gênero. Pensando na divisão dos bens. Como é que fica? Mas você vê que nos inventários, fora as terras, os rebanhos, etc., tinha também 2 cadeiras, 3 mesas de receber pessoas. Então, olha só como tinha o certo computador de hoje, né? Tá. O meu escritorinho de hoje. Bom, as coisas foram evoluindo e foram abandonadas. Simplesmente ficou desaconselhável trabalhar em casa. Então, eu acordo, saio da minha casa, percorro uma distância e é bacana morar num bairro só residencial e me dirijo para um bairro só comercial. Projeto Piloto de Brasília era isso, lembra? Tem né? Que hoje todo mundo reclama. Só em 60 anos que passaram, as pessoas já estão reclamando. Mas vamos lá. As coisas foram andando. Era assim que a gente entendia. Trabalhar em casa, de jeito nenhum. É verdade? Mentira. Se você voltar novamente na história, aqui em São Paulo mesmo, você vai lembrar daqueles médicos que atendiam na própria casa. Você chegava, puxa pela memória, puxa. Tá puxando? Não. Pra você, viu? Não é pra gente, não. Eu não lembro. Pergunta pra Eu sua fiz mãe. assim, mas Liga é lá não. pros seus pais. Liga pros seus pais. Liga pros seus pais. Lembro na minha Eu lembro que na infância. escola eu tinha amigos que eram filhos de médicos. Eu lembro que a gente entrava na casa deles assim meio de ladinho, pelo outro lado, porque lá, na primeira salinha, era o consultório do pai deles. Então era normal esse tipo de atividade, etc. Dentistas, advogados mesmo. Eu lembro, assim, várias profissões sendo realizadas assim, pequenininho, óbvio, não vou botar uma big loja, ó.
As pessoas foram evoluindo. Aí veio não só a pandemia, mas antes disso, o problema de trânsito, o problema de poluição, o problema de distância, um Qualidade de horror vida. viajar 3 horas para chegar no meu trabalho, a conveniência de eu morar perto do meu trabalho, né? E, óbvio, idealmente eu adoraria, moro aqui e trabalho daqui a três quadras, não dá para ninguém, não dá, né? Era o melhor dos mundos. Sonho Para um de outro, consumo, isso. para um outro, né? Não dá. Mas as coisas foram se mexendo. Muito antes da pandemia, é interessante dizer que a legislação já começou a se preocupar com isso. Olha que coisa curiosa. Não estou nem falando de pandemia, estou 10 anos antes da pandemia. A pandemia foi em 2020. Foi. Então, vamos voltar para 2011, por exemplo. Você vai ver que o plano diretor lá no Rio de Janeiro já incentivava o trabalho em casa, desde que não perturbasse, não fizesse ruído, etc. Mas já incentivava, já admitia isso no plano mesmo, quando se bolou como devia andar a cidade. Vamos concordar que Rio de Janeiro é mais caótico do que aqui, do que Sem São dúvida. Paulo, né? Mas mesmo lá já pensaram. Aqui em São Paulo também já foi pensado nisso. Então, nada a ver com a pandemia, mas sim com trânsito, com dificuldades, com custos. Estamos falando de grana também, né? Certo. Veio a pandemia. Fala, bom, como é que eu faço? Se você pegar o noticiário também um pouquinho antes e logo depois, você vai ver o Estado de São Paulo, o Estado, dizendo que está incentivando o trabalho em casa. Eu fui procurador muito antes de saber o que era pandemia, o que era Covid, o que era home office, não sabia nenhum desses conceitos. Eu lembro, assim, dos meus anos como procurador de Estado, de plantão em casa. Óbvio, não recebi e-mail nenhum porque não existia. Sim. Mas eu recebi um telefonema, olha, entraram com mandado de segurança, vem aí cuidar. Eu estava em casa, né, domingão, ou férias, sei lá. Era presente esse tipo de coisa. O Estado incentivou isso. Os grandes bancos incentivaram isso. Você vê anúncio de qualquer banco, olha, venha trabalhar aqui, é com home office, etc. Ou incentivam, tem um programa. Os escritórios de advocacia sofreram muito para se adaptar nisso, mas levaram adiante, de certa forma. Estão até voltando atualmente, porque tem seus problemas, Até suas com as peculiaridades, audiências, né? né? Audiência. As audiências O virtuais, judiciário, você uma tem toda a razão, beleza. Cláudio. O judiciário começou a fazer, Sim, né? sim. Aqueles primeiros que caía a estante atrás do juiz, era legal, Lembra? né? Fingia que era um excelente leitor. Não era bárbaro? Bastante fake, que absurdo. Todo mundo viu, né? Não adianta, mundo lembra. É daquelas, não adianta apagar. Era, já foi, lá. caiu na rede. Procurador só de bermuda. Procurador de bermuda. Outras Olha, eu queria declarar que hoje eu tô de calça. Ah, tá? sim. Bom, Fica que vendo. bom. É, tô Ó, bem. Não, mas tá bem elegante. minha perna não é cinza. Não, Mas a coisa foi evoluindo desse lado. Até chegar na pandemia. E Sim. onde é que está o problema do prédio? E aí? Eu tenho direito a trabalhar lá? Ou estou ferindo o lado residencial? A destinação. E o segundo problema, quem é que tem mais direito? Eu de trabalhar ou os teus filhos de ficarem batendo bola lá embaixo? Não E sei. agora? olha o conflito. E agora? Temos um conflito. Instaurou. Né? É, conflito. instaurou. Temos um conflito. Sobre o lado residencial, eu sou da turma que acha. A gente falou de interpretação um pouquinho antes, né, Robinson? Já? É o nosso Robinho. Já tá em casa, já tá em casa, já. Eu acho que a gente tem que interpretar as coisas em 2024. Sim. É isso. Eu não sei como vai ser em 2054, mas em 24 eu tenho que interpretar como com as minhas necessidades, Uma com a possibilidade. possibilidade. Olha, eu tenho um emprego que me manda trabalhar em casa. Eu posso A, sair do emprego e viver de brisa. B, trabalhar. Exatamente. Exato. Não tem outra possibilidade. O que eu vou fazer? Tem duas opções, né? O que eu vou fazer? Então, e onde é minha casa? É dentro do condomínio. Sim. O que é residência? Eu tenho que voltar àquela interpretação da época da colônia, em que residir era comer, tomar banho, etc. E trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. A rigor, para os que gostam de vernáculo, etc., residir vem de
de resideiro e de ficar parado. Eu não conheço ninguém que fica parado em casa, né? Quando fica, a sua mulher reclama, né? Que está parado. Isso não existe, ficar parado em casa. Não pode ficar parado. Mas é por aí. Mas seria no sentido de estar ali, né? No de conceito. estar. Então, assim, hoje, desde que não haja interferências exorbitante com o próximo, com o seu morador, o condômino, o vizinho, o trabalho home office ele pode estar, então, normatizado dentro do condomínio. Mas poderíamos dizer que existem algumas atividades que, de fato, não deveriam fazer essa função, como já temos visto alguns casos de cozinhas. Você pegou no pior exemplo, né? Fui na raiz. Você foi na raiz, né? Foi Fala, fácil assim de água. fala de brinquedoteca, fala de outro. Eu quero aquele cheiro de Mas é muito fritura. fácil. Aquele cheiro de fritura que ele entra e sai. Aquelas outras questões Entrega que de envolvem. marmita. Eu acho Exato. bacana quando compara assim, professora de francês com professora de bateria. Né? Ó, A elegância. as duas estão dando aula. Então. Perfeitamente. Aqui uma não faz barulho. Perfeitamente. Aí o senhor entende que o condomínio, doutor, deve então normatizar nesse caso? É Pra o preservar, seguinte, sim. eu acho que dentro do condomínio nós temos algumas dinâmicas muito, muito curiosas. Tá? Então, primeiro, com relação a perturbar, o grande muro das atividades no condomínio, e tem que ser respeitado, são os 3 S's. Respeito à segurança, respeito à salubridade, respeito Sossego. ao sossego. Não é? Essa do sossego é uma perseguição eterna das pessoas. Você sabe por que o Franz Kafka nunca casou? Porque ele era inteligente? Não, ele era muito inteligente, mas até aí eu também sou. Ofendido, doutor! Ale, corta! Eu não Volta! Agora Mas ele acha. doutor. Como é que eu vou fazer isso? Não, mas Dei ele bola nunca fora. casou. E tá lá nas memórias dele, eu achei curioso quando vi isso nas memórias dele. Ele nunca casou por causa do abajur. Porque ele gostava de ler e escrever à noite. E se ele casasse, a esposa dele ia reclamar da luz, do abajur. Ele falou, é melhor não. Foi por isso. Eu acho que isso aí trazido para o condomínio é basicamente o seguinte, eu quero ler, quero escrever, mas não posso ser perturbado, né? Ao mesmo tempo eu escolhi morar lá, não fui morar numa chácara no Embu, né? Então, essa composição tem que ser feita. Eu acho que abaixar um pouquinho a luz do abajur do nosso exemplo do Kafka, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Atividades que podem, todas elas que não fazem barulho, não contaminam ninguém, não traz bandido para dentro de casa. Eu gosto de dizer, por exemplo, que com relação à droga no condomínio, eu sou partidário do seguinte, meu problema não é a droga, não é o que o cara está fumando, deixando de fumar, esse não é o problema. O problema é se porventura ele virar traficante, porque aí começa a vir gente que eu não quero no meu prédio. Só Perfeito. isso. Né? Perfeito. Quer se Esse é matar, o se ponto. mata. Claro. Tipo, não é da minha conta como condômino. Sim. Né? A gente até brinca que quando o adultério era crime, né? Sim. Seria crime, mas seria eventualmente plenamente possível dentro do condomínio. Ué, cadê a criminosa do 111, né? Tipo, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Quando eu olho como condomínio, Sim. deixa bem claro, né? Mesma coisa, não estou fazendo apologia de droga, nada Sim, disso. sim. Mas eu tenho que ver dentro do condomínio onde é que me fere a segurança, o sossego, a Perfeito. saúde. Tá? Essas histórias de cozinhar em casa, fazer quentinha, vender quentinha, é um problema. Por quê? É um problema porque mexe não na saúde, né? Eventualmente na segurança, o entra e sai dos iFoods da vida, Movimento. dos motoqueiros, etc. Você para na porta de um restaurante e vê o setor de entrega, Sim. é um movimento brutal. Absurdo. Fala, pô, eu não quero isso na minha casa, né? Vai me atrapalhar a vida, eu não sei quem são esses caras, sei lá. Tá? Óbvio, tem o cheiro, essa questão do odor é uma reclamação complicada, muito difícil de provar. Vai meio no fato notório, né? Sim, sardinha frita fede Tá. Claro. e espraia, né? Mas não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que sabe.
Às vezes você tem que explicar isso, né? E não tem, que eu conheça, um medidor de odor, né? Sim, alô. Não tem. Eu desconheço. Né? De ruído, sim. De Agora ruído, odor, sim. De odor eu não vejo. odor não. Né? Então, é aí que impede. É aí que impede. Outras atividades são plenamente admissíveis. Plenamente admissíveis. E não são consideradas como comerciais, entre aspas. Você sabe que tem um acórdão muito interessante do Rio de Janeiro? É uma história boa. Essa história tem uns 6, 7 anos. O caso era o seguinte: aquele condomínio tinha uma regra que era a seguinte: ele era misto. Algumas unidades eram residenciais, outras unidades eram não residenciais. Ótimo. Naquele condomínio, a unidade não residencial devia pagar 2 vezes de rateio o que a unidade residencial pagava. É uma regra. Tem lá sua razão de ser, olha, porque demanda mais luz, mais elevador, mais empregado. Não sei. Tá. Okay. Foi feito isso aí. Foi quando um pessoal começou a trabalhar como, eu acho que eles eram jornalistas, escritores, etc. E tinha a sua atividade home office, né? Mas não sei se era comercial. O condomínio resolveu cobrar em dobro deles. Olha que interessante. Então, como é que o juiz ia resolver isso? Sabendo, ele tinha que definir aquilo que a gente está falando no começo. Essa atividade é residencial, ou pode ser feita na residência, ou demanda a qualificação de comercial? Esse foi o X da questão. E o juiz achou que não era comercial. Não tinha por que ser comercial, porque o que ele estava fazendo, qualquer um do mundo fazia e poderia fazer no seu próprio apartamento. Então, eu achei bacana essa interpretação. Para mim, ela é pouco famosa, mas eu acho ela bem paradigmática, viu? Acho bem bacana. Qual é o limite? O ruído, o odor, o trânsito. Sim. Né? Eu acho e que é por aí. também eu acho que o custo, né, doutor? Porque quem trabalha fabricando quentinhas, fazendo bolos, num condomínio que não tem a sua individualização, então ela vai gastar muito mais água, ela vai gastar muito mais gás. Então isso acaba impactando também na parte No financeira. consumo, né? Você tem toda a razão. Consumo final. Alguns prédios, a gente aconselha que os prédios tenham seus centros de custo, exatamente para medir isso. E aí você está provocando um exemplo. O meu escritório está num prédio muito antigo lá no centro da cidade, que antigamente ele era basicamente ocupado por agências de turismo. Novamente, antes da internet, agência de turismo, o que acontecia na agência de turismo? Trabalhava à noite. E todos os outros mortais não, né? Quando eu cheguei já era assim, lá. Resultado, em algum momento, no passado, não sei de quem foi a ideia, quando eu cheguei já era assim, eles tinham definido que os andares destinados ao uso noturno iam pagar X% a mais no rateio do que os outros andares. Ponto. Por quê? Porque tinha segurança, tinha porteiro, tinha luz, tinha elevador, coisa que os outros não usavam. Justo. Movimentava uma outra estrutura que não tinha durante o dia. Exato. Justo. Perfeito. Né? Eu acho que isso aí vale a pena. Aliás, fica a dica, né, dos condomínios fazerem seus centros de custo, saberem onde vai o dinheiro. Perfeito. Principalmente nesses casos em que possa haver um consumo distinto. Isso. Perfeito. Isso. E aí a gente entra também nessa questão das locações por temporadas, né, doutor? Com relação a essas unidades que são consideradas, então, não residenciais, os NRs, né? Essas já estão até, a rigor, planejadas para isso, né? Sim. Onde tem muita briga é naquele condomínio com 15 andares, 15 apartamentos, ou 30 apartamentos. E aí, posso ou não posso alugar? Olha, novamente, o confronto entre a necessidade e o desejo de um e a necessidade e o desejo de outro, né? Inclusive, eu queria dedicar um pouquinho, depois a gente precisa dar alguma ideia para isso, né? Precisamos extrair alguma coisa disso. Muito bom. Está na lei que pode haver alocação por temporada. A lei não limita, não tem limite mínimo, não tem piso, tem máximo de 90 dias. Sim. Então, é de 1 a 90, certo? Então, isso é a lei Perfeito. das locações.
A lei das locações, ela regula uma atividade civil, que é a locação, que é eu te entrego uma coisa e me paga um preço. É isso. É o que está no Código Civil até. Né? Será que eu posso no condomínio? A maioria dos condomínios não proíbe esse tipo de coisa. Começaram a achar que essa atividade é comercial. Se for comercial, nós temos aí uma hospedagem, é um problema, que não pode mesmo ser feita no condomínio residencial, porque é uma atividade comercial. Não sei se pelo zoneamento pode ter um hotel ali. A prefeitura vai dizer onde tem hotéis, onde não tem hotéis. Tá? Então, a gente começa a fugir um bocadinho da área só de condomínio. Muito bom. Aí vem a dúvida, isso aí é comércio ou não é comércio? Né? É prestação de serviços ou é só aluguel? Essa é a dúvida que a gente tem que enfrentar. Para os que acham que isso é uma prestação de serviços, eles acham que está ganhando dinheiro todo dia, coisa que é desejável que todos nós façamos, né? Ganhar algum todo dia, faltou quem não, né? E está dando àquela área, então, aquele apartamento, uma atividade como se fosse hotel. Os que não acham aquilo lá. É civil, é meu, é exercício de propriedade, não tem proibição e eu posso alugar. Esse é o confronto que tem ido para os tribunais. Tem tido uma confusão, na minha modestíssima opinião, que é a seguinte, as pessoas têm vinculado isso aos aplicativos. Que é mais ou menos o seguinte, olha, se você... É mais ou menos, na minha opinião, na minha cabeça, é como se eu falasse, olha, você pode anunciar no jornal A, mas não pode no B. Ué, o aplicativo é uma mídia, é uma ferramenta. Uma ferramenta, melhor dizendo, né? Não é? É uma ferramenta que eu posso usar ou não, que, aliás, eu não sei se vai existir daqui a 10 anos. Não sei o que vai ter. Sabe que a lei de locações, ela tem uma previsão clara com relação a facsímile. Se você fizer uma enquete aqui, eu duvido que alguém saiba o que é facsímile. Com todos os teus... É para falar? Não, não, porque entrega. Não. Desconheço. Nem sabia mesmo. É de comer? Eu não posso ficar me prendendo à tecnologia de hoje, né? Espero que ela melhore daqui a 10 anos. Sim. Em tudo, né? Em tudo. Tá? Então eles ficam dizendo, olha, quando é pelo aplicativo já não pode, porque virou comercial. Na verdade, o que eles estão dizendo? Não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo o seguinte, quando é pelo aplicativo, tem muito mais movimento. Quando tem mais movimento, tem mais quebra do sossego. Eu preferiria que dissessem isso. Perfeito. Né? Perfeito. Tipo, preferiria até falar, olha, pode até 2 por mês. Não sei, algo assim. Faz mais sentido. Tá, estou chutando, mas para respeitar o Código Civil, né? Eu acho bacana respeitar, porque é o que nós temos também. Não tem outro, né? Sim. Mas realmente está dando isso. Os condomínios estão enfrentando esse problema. Existem aí algumas pesquisas mostrando que uma sensível quantidade de proprietários dependem dessas locações rápidas para pagar o despesa do condomínio. Tá. Eu, como condômino não locador, sempre penso o seguinte, eu quero ter vizinhos ricos. Eu quero ter vizinhos que paguem a despesa de condomínio, eu quero ter vizinhos que paguem seus impostos, tá? Eu não quero que o carro dele quebre na frente do meu, eu quero que o carro dele seja 10, melhor que o meu. Tá? Eu quero tudo bem, né? Até porque vai refletir. resolve a minha vida. Perfeito. Mas essa briga tá rolando. Tem decisões já, o próprio STJ tem decisões muito importantes, mas eu acho que é algo que ainda vai ser enfrentado. Tem um projeto de lei que está correndo, está me fugindo o primeiro nome do parlamentar, acho que é Coronel, talvez seja Ângelo Coronel, não lembro, tá? Mas também regulando um bocadinho esse tipo de locação. Por temporada, então. Por temporada, pequenininha no prédio. Nós não estamos falando, vamos ter lembrado, da temporada mais normal, né? Certo. Por um mês, não tem problema nenhum, não tem nada que proíbe. Certo. Então, você entende que essa alocação por conta temporada, ela possa ser um contrato atípico? Ou ela estaria abarcada? Eu acho que está abarcada. Dentro da lei da alocação. Justamente por prever qualquer período. Eu acho. Sim.
Não sou dono da verdade, hein? Não, e acho que é um tema que ainda tá como o doutor disse, né? Já tem algumas decisões. Né? Porque existe essa discussão se é locação, se é hospedagem, se é que tipo de prestação de serviço, justamente para poder definir. E é baseado nessa definição que ainda ninguém se chegou, que se vai aprovar em assembleia ou não, se pode permitir a locação, a gente fala por aplicativos, né? Mas acho que o ponto mais sensível aí, acho que é a questão de segurança. Eu também acho. É a rotatividade de pessoas estranhas convivendo com os moradores, usando áreas comuns por um dia, por poucas horas. Acho que é o que pega mais, acho que a preocupação maior dos proprietários que tem lá a sua locação, a sua residência, é ter esse tipo de convivência. Agora, só para brincar mais ainda, certo. Né? Essa coisa da segurança, de fato, é verdade. Acho que é inegável. Só que tem jeitos, né? Então tem gente que já colocou aqui para entrar no seu prédio. Eu tive que tirar uma fotografia e botar meu rostinho lá, porque senão não passo. Não passa. Então, isso é um sistema para evitar. Eu acho que é para evitar bandido feio, né? Fiquei pensando o que ela pediu. Então, de fato, meios existem, mas isso encarece o condomínio. Sim. Sim. E ninguém quer. O condomínio. Eu vou te contar uma história velha. Conta. Sabe o que eu... Você sabe que adolescente só faz bobagem, né? Vocês lembram, mais ou menos? Eu tenho filhos adolescentes. Eu tenho. Então, fala pra ele. Quando eu era adolescente, tá? Eu não lembro como algum amigo da turma... Adolescente, assim, a gente andava em turma, né? Ficava... vai pra cima, vai pra baixo. Bom, quando eu era adolescente, o que acontecia? Um dos programas palpitantes da minha vida, de sábados à noite, né? A gente saía andando, e alguém descobriu que o Roberto Carlos, cantor, morava num prédio aqui em Higienópolis. Se não me falha a memória, era na Brasília Machado, uma dessas ruas, São Vicente Paulo, uma dessas daí. Sim. Bom, ele morava nesse prédio, tá? E qual era o nosso programa? O nosso programa era... Infernizar o Roberto Carlos. Não, era todo mundo. A gente chegava no prédio, entrava no prédio, passava pelo porteiro, tá? Subia até o andar, olhava o hall de entrada do apartamento, que tinha uma guitarra pendurada, e eu descia. Eu nunca vi o Roberto Carlos de perto. Era só aventura, né? Era isso. É. A gente fez isso aí uma meia dúzia de vezes. Sim. Imagina hoje, passar por um porteiro, entrar num prédio em turma de moleque, né? Subir de elevador. O que aconteceu com os condomínios? Eu gostaria de reconhecer esse prédio hoje para ver como é que ele está e fazer até um estudo nisso. Hoje, esse mesmo prédio certamente tem um porteiro treinado que não deixa qualquer um entrar. Tem interfone avisando: seu Roberto? Tá subindo. Ainda mais no prédio de galerinha quem, né? Aceita? Seu Roberto é o Erasmo que tá aqui embaixo. Pode subir. Pode subir, né? Deve ter cerca. Deve ter guarita. Câmera pra tudo quanto é lado. Teve um investimento brutal nesse item que se tornou necessário, que chama segurança. Eu não sei se esse mesmo prédio, num lugar tranquilo, teria todos esses itens. Nós temos que entender que nós temos que fazer esse investimento. Temos que fazer investimento em novos regulamentos. É caro, então alguém tem que escrever aquilo, botar, pensar. Por exemplo, dizer, olha, criança brinca de tal hora, e pessoas trabalham de tal hora. Precisamos compor esses 500 moradores de um jeito ou de outro. Regras melhor definidas. Regras melhores. Uma coisa que eu tenho me batido muito, que eu gosto, acho que é uma boa solução, que é a seguinte. É difícil. Imagina você, síndica, Soraya, falando, olha, estão fazendo bagunça lá no 10º andar. Você tem que acordar, você tem que punir. Você eventualmente vai ter que discutir com alguém. Não é legal. Não é legal. Sim. As pessoas têm, então, se valido de comissões. Uma coisa é o síndico falar, olha, cara, cala a boca. Outra coisa é a comissão dizer, você sujou o salão de festa, você tem que pagar, você botou 3 carros onde não podia ter posto. A comissão é um colegiado que protege. Vamos lembrar que a maioria das pessoas não está lá a trabalho, né? Tá
Eu moro aqui, eu não quero problema na minha vida. Exato, Eu quero dividir um pouquinho isso, né? Eu tenho um amigo advogado, aliás, o Craveiro, que foi síndico aqui perto. E ele fala, pô, mas eu vou largar. Cada vez que foge o gato de uma moradora lá, ela me liga para eu pegar o gato na janela. Eu tenho medo de altura. Ele fala. Falta do bom senso, né? Ainda Complicado. Eu acho que essas coisas todas a gente tem que ir adaptando. Mas sim, tem que investir. Tem que investir. É necessário. Do mesmo jeito, se você morar numa casa maravilhosa, certamente a tua casa não é aquelas casas americanas de filme, né? Sem cerca. Ou cerca baixinha, branquinha. Não é. pelo não contrário, né? Muito pelo contrário. Você vai botar assim um bunker lá, né? Medo. Mas isso daí acho que é falta da consciência mesmo, né? De quem mora em condomínio. As pessoas precisam aprender a morar em condomínio. trabalho, Né? É um trabalho árduo de conscientização, para as pessoas entenderem que se não concorda com aquele estilo de vida, porque morar em condomínio é um estilo, Sim. vá morar numa casa Uma casa, lá Tudo bem? num sítio. onde quiser. Enfim. Você tem toda a razão. Se Acho não, que tem toda a a razão. regra está aí para ser seguida justamente para ter uma harmonização. Você tem Para poder toda viver melhor. razão. A gente precisa introspectar, né? Saber o que nós estamos fazendo. Onde eu estou morando, onde eu estou... São regras sociais, né? Perfeito. Quer ver só uma coisa que a gente lembrou aqui, tal no bate-papo, você falou de regras, agora eu lembrei de comentar. Que nem falou, nossa, alocação de curtíssima temporada. Não veio com os aplicativos. Isso já se tem desde sempre. A pensar daquelas torres que estão principalmente no litoral, onde o pessoal acaba alugando para o final de semana ou para a temporada de férias. Sim. Ou seja, sempre vai ter a rotatividade. E sempre existiu. E são empreendimentos com mais de 30, 40 anos. Mas é de Não temporada, tinha, né? mas não tinha essa tecnologia que tem hoje. É câmera, sistema digital e tudo mais. Tinha um controle previsto. Ou entregar a documentação antes, fazer alguma coisa. É só o síndico tomando conta, normalmente síndico orgânico. Então já tinha esse controle. O que aconteceu agora foi o que a gente estava conversando. Foi aquele boom imediato. Que veio a pandemia e já se arrascou de tudo quanto foi jeito. E trouxe essa nova modelagem, né? A curta Exatamente. temporada. É curtíssimo, Acho que foi né? muito o Curtíssima. susto Exato. que saiu. Para quem está no litoral, já está acostumado. Mas para quem está aqui nos centros, mano, quem que é esse fulano aqui? Que mesmo que é vizinho há 10 anos, você não viu. O filho dele cresceu e você não viu nem crescer. É verdade. E fica aquela rotatividade. Daí que vem aquele fala, e a nossa segurança? Só que esquece que tem contrato, tem apresentação de documento, A gente espera tem que uma tenha, né? ficha Tem os na recepção. cuidados, tem os cuidados Então, o mínimo normais. tem que ter. Mas Por tem que ter isso, uma o regrinha proprietário a mais. é responsável por quem Lógico, coloca lá dentro. lógico, lógico. Não é? Perfeito. Por isso que tem que ter Dúvida. essa cautela. E é por isso que aí eu volto naquela comissão que não vai ter medo, constrangimento de punir, de multar. E essa comissão difere do conselho, né, doutor? Eu acho que idealmente é outro. É outra o conselho coisa. dá, Tá. dá seus conselhos, né? Quando deve, pelo menos deveria. der, né? Quando der. Essa Fiscaliza. comissão está lá para ajudar essa gestão de infrações, vamos chamar assim. Até porque é interessante, o nosso Código Civil fala do condomínio antissocial, da infração. É um perrengue para você punir o antissocial, né? Sim. Oh. Todo o procedimento, Você vê né? que eu já estou cavando um novo convite aqui, né? Opa! Ou seja, por isso, já vamos deixar agendado aqui. A gente adora esse tema. Qual seria o perrengue do antissocial? Bom termo, já deu o título. Pronto, já temos. Mas eu acho que nós temos que cair na real. Onde você está? Estou morando num prédio. Como se comporta no prédio? Assim, assim, assado. Não larga o carro de qualquer jeito. Sei lá. Né? A Cuida da empatia, segurança. né? Mas a gente está vivendo num mundo bem complicado, Sim, né? A sim. intolerância, é que você estava falando, né? Ainda mais a questão política que polarizou demais. Então, as pessoas, você não pode ter uma opinião contrária, né? Se você falar de regras, nossa, você arruma um inimigo. É impressionante. A gente precisa saber... Nós precisamos reaprender isso tudo, né? Você sabe que há muitos anos atrás, eu fui candidato numa das chapas lá da OAB, para a eleição da OAB, não a presidente, era índio, né? E, coincidentemente, lá dos amigos da classe, cada um era índio em uma chapa diferente. Tipo,
Mas todo mundo estava lá. Tudo bem. E foi muito interessante, me marcou bastante que naquela eleição as pessoas faziam boca de ouro, naquela história toda. Doutor, volta aqui, né? As tantas, foi todo mundo almoçar junto. Né? Um de cada turma. Cada um torcendo para o seu candidato. Sim. Né? E tudo bem, amigos até hoje. Olha, beleza. Simples Um lá assim, ganhou, né? não fui eu. Claro, alguém ganha. Alguém né? vai Mas- ganhar, alguém vai Vamos perder, supor, faz perder, parte. tá tudo bem. Exato, faz Tá parte. tudo bem. Né? E vamos que vamos. Mas Eu é acho isso aí. importante esse exercício de convivência. E aí que eu acho bacana um trabalho que nem o de vocês aí, que é Tentar, né? Disseminar, essa injeção, né? orientar, né, doutor? Eu acho. Trazer isso à tona realmente, porque muitas pessoas hoje, a dificuldade de se adquirir uma residência, uma casa, né, o valor, a localidade, então as pessoas migram para condomínios, muitas vezes nunca viveram no condomínio, não compreendem a complexidade e se deparam aí com esse tanto de regras que acaba impactando já no hábito do dia a dia do morador. E, consequentemente, em todo o condomínio. Mas a gente vai plantando sementinha, né, doutor? A gente vai plantando a sementinha. E assim, a gente, como advogado, etc., assim, eu gosto muito de insistir nisso, me perdoe, mas as regras, as leis estão aí para nos servir. Elas têm que nos ajudar, nós como sociedade, né? Sim, orientação. Mas é isso mesmo. Mas é isso. Então a gente tem que. E se ela estiver desatualizada, errada, ou eu leio diferente, ou troco a regra. Sim. Tá? Atualiza, né? Sim, vai Organiza, ajustando a vai modernidade. ajustando. Perfeito. O doutor trouxe aqui um livro Locação, Quando o Imprevisto Acontece e Outras Situações do Aluguel de Imóveis. Jacques Buchatsky, está aqui, editora Habitus, para vocês consultarem e terem mais informações, diversos temas aqui abordados. Esse é nosso. Nosso, não é do A gente Robinson. tá brincando que tem aqui Tem uma meu nome dedicatória pro ali. Robson, mas... O que as está escrito meninas aqui, depois? ó, empresta para as meninas. Empresta. Não colocou prazo. Não colocou prazo. Mas Não tem fica a prazo. dica. Então não tem regra do prazo. Não, pronto, é pra sempre. A de Olha lá. eterno. Pronto. Fica a dica, mas o doutor também tem diversos artigos escritos. Joga lá no Google que você vai localizar. Gente, é isso. Papo muito bom. Passa muito rápido. Chegamos ao final de mais um programa, mas já ficou aqui cavada. Doutor Robson, suas palavras, por favor. Pessoal, mais um episódio que a gente chegou ao fim. Tô olhando para a câmera certa agora, não tô fazendo pra telinha. Agradecer ao doutor por esse episódio com a gente. Foi bate-papo descontraído, currículo impressionante e uma simpatia de pessoa. Muito grato, só vem engrandecer pra gente. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Cláudia? Só tenho a agradecer mesmo, porque eu estava, confesso, aflita Estávamos. com esse momento. E no fim foi uma delícia. O doutor é muito simpático, deixou a gente muito à vontade, né? Na verdade, a gente sempre quer deixar o convidado à vontade, mas quem nos deixou à vontade foi o doutor. Foi um presente. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Vocês são maravilhosos, vocês são estimuladores. Que bom, doutor. Sim, parabéns mesmo pelo seu programa. Obrigada. E realmente, dá vontade de ficar falando às 10 horas, né? Ah, que bom, doutor. Que bom, que bom. É um assunto que a gente ama. né? Sem dúvida. É fácil. Doutor sai com uma lembrança nossa. Opa, muito Vai obrigado. se recordar de nós. Obrigado. Até um próximo encontro, mas tem uma regrinha, tem que abrir. Pode abrir? Deve Deve. abrir. Tá bom. O jurídico diz que pode abrir. Diz que pode? Diz que pode. Então pode. Oba. Já gostei. Ai, que bom. Deixa eu mostrar como eu mostro. Lá. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Nós que Adoro agradecemos. canecas. Que bom, que bom. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor e em breve, se Deus quiser, a gente se retorna aqui para estarmos juntos. Já nos despedimos. Já. E agora vamos pro nosso coro, Alê, porque aqui já sabe. O O jurídico diz que pode.